Mano, Botei para Oi, gravar. Ricardo. Fala, Emanuel. Não, eu tinha comentado aqui, o pessoal até ouviu que teve uma situação de que foi chamado para participar do culto, um evento, né? Um pregador e um cantor. O cantor ganhou aproximadamente 10 mil e o pregador ganhou um lanchinho de R$ 100, R$ 200, né? Então, A isso aí. desproporcionalidade também no que é foco, né? É isso aí, exatamente. É o tipo de coisa que a gente precisa avaliar, né? Eu acho assim, está chamando alguém, tenha consideração pela pessoa dentro das condições da igreja, né? Não é um show, né? Não é um show de stand-up, né? O cara vai pregar e você, quando for pregar, entenda que não dá para fazer isso por dinheiro, gente. A gente não pode fazer teologia por dinheiro. É legal ganhar fazendo o que se gosta, mas isso está além do dinheiro, porque em relação a trabalho em igreja, às vezes você vai ter que pagar, meu irmão, para trabalhar na igreja. Às vezes você vai gastar mais, né? Porque é questão do reino, é vocação, é chamado, né? Então, tudo isso tem que estar envolvido aí, tem que pensar nisso. Fala, Davi. a Batista ela paga o dízimo para a convenção? Que batista? Pra Depende conven- da igreja. Igreja Batista, em geral? Então, depende da igreja. Tem igreja que Ah, dá, tem sim. igreja que não dá. Mas é obrigado? Não, na igreja batista nada é obrigado. Segundo a nossa declaração doutrinária, a liberdade de consciência, irmão. Então, você não é obrigado a nada. Tem igreja que dá e tem igreja que não dá, entendeu? Mas tem igreja que é obrigada. Até as festas internas que faz, tem que tirar os 10% e dar para a igreja matriz. Então, assim, esse negócio de igreja matriz não existe na igreja batista. Isso é coisa da Assembleia Não, de na Deus. Batista não, mas tem É. uma igreja X, que eu não vou falar, Olha, irmão, que olha a tem. ética. É... Então, Não mas entra isso aí nesse já é mérito, questão não, Davi. Não, denominacional, entendeu? É estrutura eclesiológica. Tem igrejas que funcionam assim. Eu tenho uma sede e essa sede ela centraliza tudo. E as outras estão subordinadas a ela. Então, isso é questão de estrutura, de denominação. Não dá para dizer que necessariamente isso é maldade. É a estrutura da denominação. Então, essas coisas precisam ser avaliadas. Certo? Tranquilo? Vamos continuar? Tá acabando o tempo dessa rodada aqui, mas aí vocês entram no mesmo link e aí a gente continua, tá? Ainda dá para eu continuar, quando estiver pertinho, a gente entra no mesmo link. Mais alguém queria falar alguma coisa? Interrompi alguém aí? Não? Você me interrompeu, mas tudo bem. Não, então fala aí, pode falar. Quem é? Não, é que eu ia falar que o... Odimar? Não, É o Odimar de novo. Brincadeira, não. Fala, Desculpa aí, Odimar. vou sair, tchau. Rapaz, volta aí, bobão. Não, o Davi estava falando aí, nosso mês chama plano cooperativo. Aí as igrejas que determinam o percentual que vai mandar e algumas nem mandam. Isso. Para convenção. Né? Então, algumas nem mandam. Agora, já existe igrejas denominadas batistas que estão agindo dessa forma aí mesmo. Sim. Uma estrutura de filiais para ela, então, entendeu? Para arrecadar para ela. Mas, assim, isso não é pecado, tá? Irmão, isso é estrutura de igreja. Não dá para dizer que é pecado. A igreja montar uma estrutura dessa não é errado. É o bom senso, né? É o bom senso. Fala aí, Francisco. então, professor, esse caso aí que o irmão está falando, então, a minha igreja, ela contribui, nós estamos dentro desse plano cooperativo. Sim. E também tem a causa dos pastores. Os pastores também, eles pagam, por exemplo, que nem os pastores pagam, que nem pagam para aposentadoria. Por exemplo, muitos pastores pagam um plano. Aconteceu um caso agora há pouco tempo que o pastor chegou a falecer e ele não pagava esse plano. Ele poderia ter recebido
um dinheiro bom, 50 mil reais, para ajudar na sua vida financeira. Ele deixou a família sem receber nada desse plano, porque ele não pagava. Então, é muito bom a gente ver essa parte, né? Tem igrejas que oferecem uma estrutura e tem igrejas, gente, que não tem estrutura nenhuma, né? Então, a gente tem que avaliar muito bem, né? Porque quando você fala assim, eu quero ser pastor, pastora, eu quero ser ministro, ministra, tem igreja que não vai poder te pagar nem o da passagem. E aí você vai tirar do teu bolso para estar lá. Estou disposto, beleza. Agora, você é casado, tem filho, tem filha, tem suas contas. Você tem que avaliar. Não, você é solteiro, é solteira. Dá para meter as caras, se largar no mundo, viver no meio do mato, com medo que cair da árvore. Aí é outra perspectiva. Então, a gente precisa avaliar com cuidado, com bom senso, porque não dá para você fazer a sua família passar fome dizendo que está fazendo isso em nome de Deus. Deus não quer que ninguém passe fome por causa disso, né? Então, bom senso, sabedoria, tudo isso é importante. Mas nada disso tem a ver com o profetismo. Vamos voltar para o profetismo. Vamos lá. Seguindo aqui. Então, ficou clara aí a ideia dos falsos profetas, né? Esse pessoal aí que a gente já conhece, tá até hoje, né, por aí, gente nesse perfil. E tem os profetas, né, que são aqueles chamados verdadeiros profetas, né? Era alicerçado na mensagem de libertação do Êxodo, né? Lembrando, né, no Antigo Testamento há essa necessidade de uma ligação com o Êxodo. O Êxodo foi o ponto focal ali, né, determinante da identidade de Israel, né, como povo, como grupo de Deus, né, e aí por diante. Condenava a falsa religião, a hipocrisia e a manipulação, alertava sobre cuidar do pobre, da viúva, dos desamparados, e isso os tornava pessoas mal vistas pelas autoridades, né? Ninguém queria estar ao lado desses caras, né? Jeremias, Isaías, Joel, Oséias, né? São figuras que são mal vistas pelo grupo dominante, né? Pelos políticos, pelos reis, né? Jeremias, inclusive, foi torturado, né? Foi jogado em cisterna, passou maus bocados aí por falar aquilo que Deus mandou falar, né? Então, é bem legal entender essa dinâmica, né? Porque realmente é conflitante aí. Vamos lá, seguindo. Relação entre o movimento profético e o dom de profecia no Novo Testamento. Então, vamos lá, gente. João Batista, né, como já falamos, ele prefigurava aquela ideia do profeta, aquela pessoa que desconcerta, que constrange, que impacta, né? Mas, apesar de João Batista ter sido morto, a mensagem profética continuou. E uma das evidências disso é o chamado dom de profecia que Paulo sistematiza no Novo Testamento. Mas, por exemplo, a mensagem de Jesus era vista como uma mensagem profética, né? As pessoas confundiam Jesus como um dos profetas antigos, porque a mensagem de Jesus era apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Então, a mensagem profética, ela continua até hoje. Então, existem hoje homens e mulheres, e também existiu na época do Novo Testamento, que têm uma mensagem que é profética, de denúncia do erro, de proclamação da vontade de Deus e de apelo à justiça social. Né? Então, o exemplo que a irmã Jaziette deu, a mensagem de Paulo. Paulo tinha uma mensagem profética. Ele está constantemente apelando à justiça social. Ele está constantemente apelando à questão do erro das pessoas, né? Denunciando o erro. A carta aos Coríntios é, né, um tapa na cara. Né? A carta aos Gálatas, né? São textos em que Paulo está denunciando o erro das pessoas, né? E sempre apelando à questão da justiça social.
Então, o que é o dom de profecia no Novo Testamento? O dom de profecia é quando a pessoa fala a partir desse tripé do movimento profético do Antigo Testamento. Apelo à justiça social, proclamação dos desígnios de Deus e denúncia do erro. Então, um pregador hoje na tua igreja, né, que vai usar o texto bíblico, e a pregação dele tem esse enfoque, é uma mensagem profética. Agora, entenda o seguinte, né, deixa eu voltar até aqui para a tela grande aqui. Eu comentei uma vez com vocês, só para lembrar, eu dei aula no seminário, a garota falou que na igreja dela tinha pintura profética, que enquanto estava tendo culto, ficava uma pessoa pintando um quadro lá na frente e aquela pintura mandava mensagens divinas para as pessoas. Cara, isso pode ser qualquer coisa, menos mensagem profética. Isso, eu já ouvi falar em psicografia. Psicografia, o pessoal está cheirando alguma coisa lá. O cara que fazia na pintura. Está comendo cogumelo, sei lá o que está fazendo. Mas isso não existe. A dança profética, também já me falaram isso, que quando a pessoa está dançando, aí fica mandando, né, energias positivas. Cara, isso não tem nada a ver com cristianismo, nem com Bíblia, nem com nada, né? Isso é doideira, sei lá. Mas não existe dança profética, pintura profética, gesto profético. Vamos aqui agora, né? Você levanta a mão, por exemplo, é um símbolo, né? O judeu entendia que a vida saía da palma da mão, né? A ideia de paz e prosperidade, né? Tem até o sinal, né, do Star Trek, né? Vida longa e próspera, lá dos vulcanos, né, do Spock. Isso vem da